Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje falando sobre ligações iônicas, né? Vamos ver ligações iônicas. Bom, os átomos, eles fazem ligações químicas a fim de adquirir a estabilidade. E o que é essa estabilidade? Segundo a teoria do octeto, é quando ele tem a última camada completa, ou com 8 elétrons, certo? Então, o que acontece? Quando ele tem 8 elétrons, como os gases nobres têm na última camada, ele adquiriu a estabilidade. Bom, o que é a ligação iônica? Como é? Ela é feita entre metais e ametais. Um metal doa e o ametal recebe elétrons, né? Então, há uma doação e um recebimento de elétrons. Essa ligação ela é também chamada eletrovalente. E sabe por que ela é iônica? É chamada de ligação iônica? Porque ela produz íons, os cátions e os ânions. Bom, vamos lá? Na tabela periódica, nós temos 1A, que é 1, família 1A e 1, 2A, que é A2, 3A, que é A13. Eles são considerados metais e eles vão doar elétrons. Por que eles vão doar? Porque eles têm 1, 2 e 3 elétrons, respectivamente. Para completar 8, é mais fácil ele perder do que ele ganhar para completar 8. Né? Então, porque ele tem pouco elétron. Já as famílias 5A, que é a 15, a 6A, que é 16, e a 7A, que é 17, eles têm 5, 6 e 7 elétrons. Ele está mais próximo do 8, então é mais fácil ele ganhar elétrons, certo? Bom, vamos olhar a tabela? Quem são esses átomos? São os elementos daqui da família 1A, que é a primeira, é 1A ou 1, a 2A, 2, e a 3A aqui, né? 13. Geralmente, quem faz aqui é o alumínio, certo? Então, eles têm 1 elétron na última camada, 2 elétrons na última camada e 3 elétrons na última camada. E eles vão perder elétrons. Já a família 5A, 6A e 7A, que são os ametais, ou seja, que são não metais, né? 15, 16 e 17, eles possuem 5, 6, 7 elétrons. 5, 6, 7 elétrons, está mais próximo de 8, então eles vão ganhar elétrons. Vamos por exemplo? Olha lá, o Na, ele tem número atômico 11 e massa 23. Para a gente fazer a distribuição, tem que ser Z, o 11, né? Que é o número atômico que é igual ao número de elétrons, quando ele é neutro. Então, fazendo a distribuição, eu tenho lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Somando 2 e 2, 4, e 6, 10 e 1, 11. Então, fazendo essa distribuição, dá 11, que é o número atômico. Agora, em camadas, a primeira camada, o primeiro número aqui tem 1, tem 2 elétrons. Então, 2. A segunda camada, onde tem 2. 2 com mais 6, 8. A terceira camada tem 1 elétron só. Então, ele tem 1 elétron na última camada, certo? Portanto, ele vai perder, que é mais fácil perder do que ganhar 7, certo? Para completar o 8, ou ele perde esse elétron, né? Ou ele ganha, mas ganhar não tem lógica, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Então, ele perde elétrons. O cloro tem massa 35, número atômico 17. Você vai fazer a distribuição do 17. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Somando 2 e 2, 4, 10, 12, com 5, 17. Então, eu tenho lá, primeira camada tem 2 elétrons, segunda camada tem 8 elétrons, terceira camada tem 2 com 5, aqui saiu grande, né? Mas não tem problema, são 7.
7 elétrons na última camada, portanto, ele vai ganhar 1 elétron para ficar com 8. Vamos representar isso? Então, eu vou representar a última camada. O Na tem 1 elétron, então uma bolinha. E o cloro tem 7. Então, contando aqui, tem 7. Ele precisa receber 1. Então, quem vai doar? O sódio. Sempre quem doa, a gente põe sempre na frente, tá? Dá preferência a isso. Então, põe lá 1 elétron. A setinha é importante, tem gente que só faz o traço, tá errado, tem que pôr a setinha, indicando que esse elétron tá vindo daqui para cá, ok? Bom, e a fórmula iônica? Acabou? Acabou, porque eles estão insatisfeitos. Esse daqui que tinha 1, doou. E esse que tinha 7, recebeu 1, ficou com 8. Fórmula iônica. O Na doou 1, então ele ficou mais positivo, porque ele doou 1 elétron, ele perdeu 1 elétron. Então, perdeu 1 elétron, ficou positivo em carga 1. E o cloro ganhou 1 elétron, ganhou carga negativa, então ganhou uma carga negativa, ficou menos 1. Vamos para o próximo exemplo? Vamos complicar um pouquinho. Nós vamos usar agora o alumínio. O alumínio tem número atômico 13, fazendo a distribuição, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Na primeira camada tem 2 elétrons. Na segunda, 2 com 6, 8. Na terceira, 2 com 1, 3. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. O que vai acontecer? Vai perder elétrons, certo? Bom, o cloro tem 17. Nós já fizemos lá atrás, num outro exemplo, e percebemos que ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele vai ganhar. Olha lá, representando o alumínio com 3 elétrons e o cloro com 7. Esquece que tem esses 2 cloros para baixo. Vamos olhar só para esse aqui. Ó. O cloro tem 7. Quantos elétrons ele vai receber para ficar com 8? 1. Então, 1 elétron do alumínio foi para o cloro. O cloro ficou satisfeito, porque ele já tinha 7, recebeu 1, ficou com 8. Porém, o alumínio, ele tinha mais 2 aqui. Além daquele que ele doou, ele tinha mais 2. E para quem que ele vai doar? Ele tem que doar todos os elétrons, os 3. Então, ele vai doar para outro cloro igualzinho ao de cima. Então, ele tinha 7, com mais 1, 8. O cloro ficou satisfeito, só que o alumínio sobrou 1, que vai doar para outro cloro, igualzinho. Recebendo 1, ficou com 8. O alumínio doou os 3 e cada cloro recebido ficou com 8. Bom, satisfeitos, vamos à fórmula iônica. Alumínio. Quantos elétrons ele doou? 3. Então, o número de prótons superou em 3 o número de elétrons, porque ele perdeu 3 elétrons. Portanto, ele ficou mais 3. Agora, cada cloro recebeu 1 elétron. Então, cada cloro tem carga menos 1. E eu tenho 3 cloros, então ficou AlCl3. Professora, precisa sempre pôr essas cargas aqui em cima? Não. É importante você saber, porém não é indispensável. Então, fica AlCl3, certo? Se você perceber, o número que eu tenho aqui vai estar sempre para outra substância. E daqui para outra substância, sempre cruzado. Ah, professora, mas não tem nada. Se não tem nada, é 1, certo? Vamos complicar mais um pouquinho? Alumínio, nós já fizemos, tem 3 elétrons na última camada. Vamos fazer o oxigênio. O oxigênio tem 8 elétrons na última camada. Então, Z igual a 8, 1s2, 2s2, 2p4. Somando aqui, ó, primeira camada tem 2 elétrons, segunda camada tem 6 elétrons. Então, o 6 vai ganhar e o 3 vai perder. Olha lá,
Alumínio tem 3. Cada alumínio tem 3. E cada oxigênio tem 6. 6 oxigênio. Bom, número de elétrons 6. Para ficar com 8, recebe 2. Só que vai sobrar um elétron, certo? Para quem que eu vou doar? Para outro oxigênio que também tem 6 elétrons. Só que ao doar esse um elétron, esse oxigênio fica com 7. Ele precisa ficar com 8. Então, eu pego outro alumínio e vou doar um elétron. Ficou com 8? Ficou. Porém, esse alumínio ainda sobrou mais 2. Então, o que eu vou fazer? Pegar outro oxigênio e vou doar esses 2, porque cada oxigênio tem 6 elétrons, então recebem 2, certo? Bom, fórmula iônica. Alumínio. Cada alumínio tem 3 elétrons na última camada, vai doar 3 elétrons, então vai ficar mais 3. Lembrando, o alumínio sempre é cátion. O cátion, quem doa, vem na frente. Lembrando, quem doa, sempre na frente. E é o cátion. Então, Al mais 3. Depois, eu tenho o oxigênio, que é menos 2. Por que menos 2? Cada oxigênio recebeu 2 elétrons. Então, menos 2. Eu utilizei 2 alumínios na minha ligação, apareceu 2 vezes, e utilizei 3 oxigênios. 1, 2, 3. Então, o alumínio ficou com carga mais 3 e eu utilizei 2 alumínios. O oxigênio ficou com carga menos 2 e eu utilizei 3. Professora, preciso colocar as cargas aqui em cima? Não. Então, eu posso escrever só Al2O3, ok? Olha lá, Al2O3. Eu não preciso colocar as cargas, tá? Aqui a gente coloca para você verificar como fica, certo? Como é o íon. Então, aqui é o íon alumínio e aqui é o íon oxigênio, certo? Não preciso por as cargas, mas esse 2 e esse 3 eu preciso. Que significa que na ligação eu utilizei 2 alumínios e aqui eu usei 3 oxigênios. Isso eu preciso pôr, certo? Lembrando, o cátion sempre vem na frente e ele doa elétrons. Se ele doa elétrons, ele fica positivo, porque ele perdeu carga negativa. E o ânion recebe elétrons, então ele fica negativo. Por que ele fica negativo? Porque ele recebeu o elétron, recebeu carga negativa. Ok? Vamos lá. Exemplo. Um cátion bivalente. A. Então, cátion é positivo. O A é positivo. Bivalente, mais 2. Bi, 2. Faz ligação iônica com ânion trivalente. Ânion é negativo, o B é negativo, trivalente, 3, certo? Como que eu obtenho a fórmula iônica sem fazer a ligação? Simplesmente, o cátion vem na frente e o ânion vem depois. Então, vai ficar A mais 2, B menos 3. O 3 desce para o A, e o sem sinal, e o 2 desce para o B sem sinal. Então, vai ficar A3B2, ok? De novo, não é preciso colocar o menos 3. Então, na resposta tá A3B2, tá certo? Tá, é isso mesmo. Não é preciso colocar a parte do íon, a parte de cima, positivo e negativo. Dados os íons K+, e O-2, pede-se a fórmula iônica. Olha lá, K+, O-2. 2 desce para cá e 1 desce para o oxigênio. Só que eu preciso pôr? Não, ele não precisa aparecer. Ele fica só oxigênio. Quando só tem um oxigênio, significa que é um oxigênio. Entenderam? Ok?
Bom, terminamos nossa aula por aqui. Se você gostou, deixe seu like e não se esqueça, inscreva-se no canal para receber mais aulas. Fique ligado. Até mais.